Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Nesse momento, nós estamos iniciando nossa primeira live via Instagram, né, nas nossas redes. E a nossa ideia é criar um abraço aí para o nosso pessoal que está vendo, o Bruno, a Zuleika. Tem bastante gente aí já. O Bruno o também. Casale, O que está Bruno. nos ouvindo. Nós vamos conversar um pouquinho da reforma tributária, o que a MAB, o que nós fizemos, né? Uma grande movimentação no Brasil. A gente teve um apoio importantíssimo de todos os sindicatos. Todos os setores estão tendo bastante dificuldade para conseguir as assinaturas, né, MAB? E nós conseguimos resolver o assunto, né? Então, eu queria que a MAB contasse rapidamente para nós. A ideia, viu, MAB, a gente fazer isso em uns 15 minutos, tá? Porque fica um vídeo menor para que a gente possa postar depois no Facebook, mandar para o WhatsApp para as pessoas que não puderam participar, tá? Então, conta para nós como é que foi as suas aventuras na Câmara para conseguir as assinaturas, né? Você estava até sem voz ontem por conta disso. É verdade, né? Boa tarde, Ademar. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar podendo dividir com todos vocês um pouquinho do que tem sido o trabalho nosso. Na realidade, a gente pegou essa questão das emendas na PEC 45, que fala sobre a reforma tributária. Essa PEC especificamente está sendo estudada e transitando dentro da Câmara, não é a que está no Senado. No Senado é 110, é um texto do Raul, que depois, de repente, vale até a pena a gente fazer uma outra live para isso. E nós nos debruçamos essas 2 semanas na função de recolher assinaturas para poder modificar o texto da PEC 45. Isso é um rito dentro da Câmara. No rito, você tem uma PEC. Nessa PEC, você pode propor sugestões de textos alternativos. Para isso, você tem que ter 171 deputados concordando com a sua proposição e cada um deles tem que assinar de forma correta, colocando seu nome, número de gabinetes. Por dentro é um complexo trabalho, né? A verdade é que é bem difícil você conseguir falar com 171 deputados. Às vezes o deputado aceita assinar uma emenda, mas não aceita assinar a outra emenda. Nós tínhamos emenda que estava sendo muito questionada, que era a questão da desoneração da folha. Ela foi a mais difícil da gente completar totalizar as nossas assinaturas. As outras a gente até conseguiu, mas essa especificamente, falando da desoneração geral, foi bastante difícil, né? Então, nós trabalhamos com algumas estratégias dentro do contexto que a gente tinha, né? Junto conosco está ainda a BMS, está o Fórum e está o Semesp. E nós tínhamos, então, um contexto, eu acho que vale a pena vocês saberem que isso começou, primeiro, com a gente discutindo quais seriam as nossas emendas. Primeiro, então, nós tivemos que eleger quais as emendas que iriam. Depois, nós tivemos que encontrar um deputado parceiro. E nisso a gente encontrou o Moses, lá do MDB do Ceará, que também é mantenedor. Então, ele acolheu, falou, tudo bem, pode fazer, eu vou assinar, porque quem propõe é um deputado. Aí ele assinou as 4 emendas, que foram redigidas pelo doutor Diego e pelo doutor Kovac. Depois que eles fizeram todo esse rito, nós tivemos, então, as folhas para buscar as assinaturas. Aí, então, é uma outra novela, né? Porque o deputado contratou uma empresa para que eles pudessem ficar recolhendo no corredor as assinaturas dos deputados que iam passando, e aí eles assinam sem muita informação. Simplesmente a menina fala, olha, eu preciso aqui, um texto da educação, a senhora assina. Então, aí é uma coisa muito, muito assim, aleatória, é um trabalho assim, grande, é muita gente. Mais ou menos na mão dessas meninas ficam 5 folhas de cada proposta, então é uma coisa assim, um contexto muito, muito complicado. Depois, nós fomos para o corpo a corpo, então foi feito por mim e pelos assessores, o Nicolas, a Olivia e o Bob. Aí foi um trabalho grande. Por quê? Porque as bases da federação nos estados, então, nos davam indicações de deputados com os quais eles já haviam conversado e que a gente poderia procurar e buscar com eles a assinatura. Então, aí nós tivemos todos os estados nos ajudando. Tivemos o Acre, o Amazonas,
Rondônia, o Ceará, a Paraíba, a Bahia, o Paraná, São Paulo, o Rio de Janeiro, não deixa esquecer de ninguém, Ademar, Minas Gerais e Minas Gerais. E também, por fim, entrou também a Paraíba, né? Então, esses sindicatos falaram com suas bases e escreviam: Amabile, pode buscar o deputado tal no gabinete tal. Bom, aí é um trabalho grande de andança, porque, claro que o deputado não fica parado. Conta aí para o pessoal quantos passos você deu segunda e terça. E dessa semana, na segunda-feira, eu dei 12 mil passos, na terça-feira, 13 mil passos, e ontem, 11.500 passos. Isso é muita coisa, sabe? É um sobe e desce violento, porque o deputado, ora está no gabinete, ora ele está na comissão, ora ele está no plenário, né? Essa foi uma estratégia nossa, então foi um corpo a corpo nosso. O deputado Moses pegou as folhas, foi para dentro da plenária, onde só ele pode buscar assinatura, só ele pode buscar adesão. E aí ele foi conversando com aquelas pessoas com quem ele conhece, com os deputados que ele sabe que apoiam, e aí ele recolheu mais ou menos 87 assinaturas em 2 dias, né? Foi um grande boom de assinaturas que ele tinha recolhido. Um grande apoio, né, do Moza, né? Sim, o deputado Moza. Um grande apoio, né? Nós tivemos do Moza. Foi, né? Sim, foi sim. Na realidade, ele não só, ele foi assim, ele nos apoiou, Ademar, no sentido de ele assinar as emendas, como também de bancar a empresa para buscar as assinaturas, e como também ele mesmo ir no corpo a corpo dentro da plenária. Não adianta muito a gente ir, porque os policiais nem deixam a gente ficar lá, embora a gente até fique para poder ajudar o deputado, mas, na realidade, nesse momento, quem recolhe mesmo as assinaturas de fato, é o deputado. E foi um grande feito, Ademar, porque a gente conseguiu colocar as 4 emendas hoje, protocolamos as 4, né? Agora eles estão passando por uma varredura para ver quais são as assinaturas que são válidas, que não estão repetidas, que não são inexistentes, cujo deputado talvez às vezes nem tenha mais um mandato, mas estava por lá e resolveu assinar. Então, eles fazem uma varredura. Como a gente vê uma gordura, a gente imagina que mesmo depois da varredura, a gente vai conseguir ainda estar com o número de 171 assinaturas. Foi um grande feito, os setores não estão organizados para isso, nós, graças a Deus, estamos organizados para isso, e a gente conseguiu esse grande feito de hoje, às 11h30 da manhã, fizemos o protocolo das 4 emendas. E agora é a segunda etapa, né? Agora vamos brigar por essas emendas na comissão, junto com o relator e o presidente da comissão, e depois nós vamos para a plenária. Que aí, então, acho que a grande vitória vai ser, de fato, quando chegar na plenária, a gente conseguir. É importante, né, Mabel, a gente ressaltar para todo mundo, né? A gente vai fazer isso para todos os sindicatos, todas as escolas, que mantenham, ligue para os seus deputados e peçam apoio para a nossa demanda. A escola particular desonera o Estado em 225 bilhões. Você deu uma aula aquele dia lá para eles em 15 minutos, né? Mas é muito importante que a nossa categoria, nossas escolas, elas comprem a briga, falem com os seus deputados na base, digam para eles da importância para o Brasil, porque se não desonerar a escola particular, a gente não pode mais atender, a gente pode atender muito mais se nos desonerarmos, né? E se nós aumentarmos o nosso imposto, nós atenderemos menos e ficará pior para o Brasil. É só fazer um exercício. Perde alunos, as escolas vão perder alunos, porque ninguém vai aguentar um aumento de carga tributária de 20%, 25%. Né? É só fazer um exercício, então, Ademar, assim, pensar o que significa hoje o setor público, que já está com o ensino ruim, tanto na educação básica quanto no ensino superior, de repente receber 15 milhões de alunos. Como é que fica isso? Quer dizer, então, quando você prejudica a escola particular, você está diretamente colocando os alunos da escola pública também em xeque. Porque a escola pública não tolera hoje os alunos que eles têm, muito menos os mais 15 milhões que a gente eventualmente colocaria, né? Bom, se você me permite, Mabel, eu gostaria de fazer só uns 15 minutos. Eu queria que o Casale entrasse. Daí acho que você precisa sair. Eu acho que o Casale entra para ele contar um pouco a estratégia que a gente tem para frente aí em relação às coisas. Muito obrigado, Mabel, pela
a grande guerreira que você é. Eu acho que não preciso falar isso, né? Mas é importante ficar registrado, né? Ao vivo, né? Eu já prometi para você, né, que você vai passar umas férias depois disso, né? E quem vai pagar vai ser o Bruno do Rio Grande do Sul. Estou esperando por isso. Tá bem? Obrigada, Ademar. Obrigadão por junto, enquanto, tá viu? bom? Beijo Um abraço, aí. obrigada. Tamo junto. Agora eu vou chamar aqui o nosso amigo Casale. Cadê ele? Emerson Casale. Tá pago? Tá pago, não? Estou aguardando um pouquinho que está conectando com o Casale aqui. Enquanto aí, Casale. Tudo bem, presidente? Tudo bem? Como vai? Tudo bem. A impressão minha é que você está mais gordo. Estou mais gordo. Bom, seja bem-vindo. Esse é o primeiro live que estamos fazendo aí, né? A Márcia acabou de falar, se você ouviu, contou um pouquinho a correria da equipe, né? Da sua equipe, a nossa equipe. Se você deixar na horizontal, você fica de cabeça para cima. Tá melhor. Tá. Então, assim, eu propus para a Márcia para a gente fazer um live bem rápido, uns 15 minutos, para não ficar muito grande, não ficar muito extenso para as pessoas não assistirem, né? Então, eu queria que você contasse um pouco agora. A gente conseguiu protocolar as 4 emendas, né? Mais a emenda do setor de serviços, que são 5, que nós estamos englobados nela. Explicar um pouquinho para o pessoal o que significa a gente conseguir esse trabalho e qual é o próximo passo, os próximos passos em relação ao projeto do PEC 45 e a PEC que está no Senado, que a gente vai precisar trabalhar também. Tá. Bom, presidente, eu acho que a primeira coisa é dar os parabéns aí a todo o setor, né? Eu acho que foi um trabalho conjunto, enfim, a FENEP vem abraçando esse tema desde o ano passado, desde as eleições, né? E outras instituições se juntaram nesse esforço. A Amabile realmente fez um trabalho incrível, assim, faz sempre, né? Está lá incansável lá no Congresso e assim, hoje, talvez a gente termine hoje, amanhã com 30, 35 emendas, ou talvez um pouquinho mais, e 4 são da educação. E as outras poucas vão ser setoriais, o que significa que o setor de educação, de fato, se mobilizou, fez um trabalho bacana, é um setor que esse foi um exercício muito interessante, esse feito com a base, até para conseguir as assinaturas, ou seja, se ligou para os presidentes dos sindicatos, os presidentes ligaram para os deputados e hoje o Congresso responde muito a esse tipo de demanda, né? Esse tipo de posicionamento. Então, eu acho que é um setor que, com 4 emendas, de 30 e poucas emendas, ele está dando um recado muito forte da importância dele. E ainda, eu acho que uma coisa muito interessante que vale ressaltar para todo mundo é que quando a gente vê declarações do presidente da Câmara, do relator, do presidente da Comissão da Reforma Tributária, dizendo vamos ter que olhar com carinho para alguns setores, como no caso da educação em especial, que é o setor mais ativo aqui dentro. Eu acho que isso daí já diz tudo, né? Isso daí não é a gente que está falando, é o Wildo Rocha, o presidente da comissão, é o próprio Rodrigo Maia, né? Então, eu acho que isso é bastante gratificante aí. Parabéns para todo o setor e que a gente consiga ser cada vez mais forte nisso, né? A FENEP tem se preparado para isso, tem se estruturado para isso. Bom, e aí falando um pouquinho também da reforma aqui, eu acho que uma coisa importante para todo mundo e que tem que ficar muito clara é que vai ter reforma. E o que mexeu tanto com a gente nessa história? É porque a gente sabe que essa reforma ela vinha endereçando um aumento de imposto gigante sobre o setor. A gente sai de 8,65 do faturamento para 25, né? 8,65 direto da mensalidade para 25% da mensalidade é um aumento, assim, é algo arrasador, né? Então, eu acho que o setor ele conseguiu fazer algo muito interessante. Ele teve uma estratégia, ele
fez uma boa narrativa, um discurso muito válido, muito legítimo, mostrando isso que você já comentou, né? Nós exoneramos o Estado brasileiro, desses 222 bilhões que a Amabile falou, né? Ou seja, qual o sentido, então, de algum pai de aluno, de algum estudante que faça um esforço para pagar uma mensalidade e, em vez de ir lá, de ocupar uma cadeira numa escola pública, ele resolve ir para uma escola particular, ele faz um esforço e ainda paga imposto em cima disso? Isso é um absurdo, né? Então, diante disso, eu acho que isso foi uma estratégia muito interessante do setor. E nesse contexto de risco da reforma, a gente está tentando transformar isso numa oportunidade, isso é muito bacana. Então, as emendas que foram colocadas, eu acho que elas vão desde a questão da isenção do setor, esse é um setor que não deveria ser tributado diretamente, deveria ser IVA zero, né? Mas a gente sabe que se a gente conseguir só que não tem aumento, já vai ser uma grande vitória. Um grande né? feito, sim. E a gente também colocou emendas nesse sentido, né, de ter eventualmente alíquotas diferentes. E também a questão da desoneração da folha. Eu acho que conseguir lá, no meio do Congresso, colocar hoje, com todas as resistências, mais de 170 assinaturas, dizendo vamos discutir movimentação financeira no lugar desses encargos totalmente absurdos que a gente tem sobre a folha, vamos discutir. Isso é importante, e a gente vai avançar nessa discussão. Bom, sendo muito breve, então, em meio a esse processo que é complexo, a gente tem lá na Câmara a PEC 45, onde a gente trabalhou essas emendas, ela é muito o centro das discussões. A gente tem a PEC 110 no Senado. Na PEC 110 já existe uma ressalva para o setor de educação, né? Ou seja, dizendo que ele pode ser um setor que tenha incentivos, ou seja, uma tributação diferente, só que a gente quer até mais, a gente quer, de repente, no próprio Senado, ficar bem claro que é um setor que não tem que ter alíquota nenhuma, zero. Então, a gente tá nesse trabalho. Essas PECs vão tramitar ali em comissão especial, em CCJ, no caso do Senado, comissão especial na Câmara, e para depois ir para plenário. O governo ainda não colocou a proposta dele, e aí, naturalmente, aqui vai ter que se ter algum tipo de acordo, porque são propostas que têm o mesmo DNA, né, Imposto de Valor Agregado, e aí Câmara e Senado vão ter que chegar num acordo, porque senão as coisas vão travar, e eles não querem que trave, eles querem avançar, né? Então, para se entender se vai ser a 110 ou se vai ser a 45, ou o que vier do governo. Então, de qualquer forma, vai ter o processo de discussão. E o fato é que a educação está muito bem posicionada nesse debate. Eu acho que ela está crescendo e ela vai mostrar cada vez mais para a opinião pública de que aumento de imposto sobre mensalidade é uma irracionalidade. Aumento de imposto sobre mensalidade escolar é um crime. É um absurdo. É um crime, né? Então, basicamente... Mas, hein, Casale, uma coisa que é importante, eu disse isso, mas acho que você também poderia confirmar. Nós precisamos manter a pressão, ligar para os deputados, agradecer o apoio e pedir o apoio nas votações, porque agora a emenda não quer dizer nada, a gente tem a assinatura, mas tem que aprovar ela agora, né? Isso, perfeito. A emenda só quer dizer o seguinte, a gente conseguiu colocar ela no debate. Agora vem o relator vai ter que avaliar e construir um relatório, né? A partir do relatório dele, a comissão vai votar, eventualmente vai emendar o relatório dele, depois isso vai para plenário, aí no plenário a PEC tem que ser votado 2 vezes, né? Depois isso vai para o Senado, ou vice-versa, né? A do Senado vem para a Câmara, a gente tem que ver como é que vai ser isso. E aí no meio desse trabalho todo a gente vai ter que estar em cima, né? Realmente agradecendo aí estando junto dos parlamentares. Eu acho que se o parlamentar assinou, e a gente está acompanhando parlamentar por parlamentar, a gente tem a relação de todo mundo, né? Então, se cada estado for e der um ok para o parlamentar, olha que bacana, e etc., e reforçar, a gente tem uma chance muito grande de, digamos assim, traçar um bom futuro para a educação particular no Brasil, e no caso para a educação brasileira como um todo, né? Para os próximos 15, 20 anos.
Se a gente vacilar nesse esforço, a gente tem uma chance, tem um risco alto de ter um grande problema. Tem um problema. É por isso para os próximos 15, 20 anos. É por isso que, como eu falei, todo mundo que a gente vai voltar, vai trabalhar isso na base, para que ligue para os deputados, nós vamos receber, né? Está sendo preparada uma relação de todo mundo que assinou e quem não assinou nos estados. Quer dizer, quem não assinou, às vezes não conseguiu encontrar e tudo mais, mas é muito importante a ligação de volta para o deputado, quem assinou agradecer, e quem não conseguiu assinar, pedindo que apoie, que vote nas discussões, né? Porque agora vai afunilar para a discussão. Nós vamos entrar no debate e nós precisamos do apoio deles para fazer, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente deixe claro. E, presidente, só para reforçar um ponto, hoje em dia os parlamentares eles costumam dizer o seguinte: eles dependem de 3 coisas. Antes, hoje ele depende do partido, de onde vem fundo partidário, ele depende da rede que ele tem de prefeitos, deputados, vereadores, enfim, aquela estrutura política dele que ele é ligado. E ele depende muito da opinião da sociedade. Hoje não existe mais o financiamento privado, que o deputado está amarrado nisso. Então, o deputado hoje é muito sensível a essa proximidade. Então, se a gente faz o trabalho, se ele já ouviu falar, se ele está recebendo a informação, se ele está recebendo agradecimento, se ele está se sentindo prestigiado e etc., ele tende a apoiar. Eles estão extremamente sensíveis a esse trabalho que a FENEP já vem estruturando desde o ano passado, da própria Rede Maior, e agora é isso mesmo, é um trabalho que vai desde do mandar a coisa no Facebook até o pegar o telefone e agradecer. Ligar para ele. Né? Tá bom, Casares. Na verdade, a gente já até estourou um pouquinho minha visão, minha ideia era uns 15 minutos, já passamos de 20, então eu queria agradecer. Não vamos fazer um negócio muito extenso, nós vamos fazer de novo. Mas vamos criar o hábito de ser primeiro, né? Estamos aprendendo a usar essas coisas. Eu também já. A gente vai fazer mais. Vamos fazer que nem o Bolsonaro, né? Vamos fazer uma live por semana, né? Um dia desse vamos marcar, vamos fazer toda semana uma, né? Vamos aprendendo com os caras que são bons no assunto, né? Então, obrigado, Casares. Muito obrigado pelo apoio, pela força de sempre aí. Estamos à disposição de você. Obrigado a todos que acompanharam aí a nossa primeira live. A escola particular está estruturada. Eu tenho segurança, fiquei bem feliz com o resultado. E quero agradecer mesmo o apoio de todos da nossa base. Todos os sindicatos ligaram, cobraram, mandaram o zap para os seus deputados. E isso deu o resultado que nós demos. Nós somos um setor grande, mas proporcionalmente aos grandes setores nós somos pequenos. Mas fizemos um trabalho gigante. Isso é competência, eficiência e dedicação. Obrigado, Casares, obrigado, Amable, e muito obrigado a todos que nos ouviram aí nessa primeira live. Um bom final de semana para todos vocês. Valeu.